Oi pessoal, nós estamos aqui então fazendo uma gravação dos tópicos mais interessantes do EASY 100, o Congresso de Terapia Intensiva de Bruxelas, agora em 2018, que acabou de terminar. E essa é uma gravação do NutriTime da Danone. E esse tópico que eu trouxe para vocês, na verdade, é uma comparação de 3 guidelines. O guideline do ASPEN e da Sociedade de UTI de Terapia Intensiva americana, que foi publicado em 2016 e que vocês todos já devem conhecer. As diretrizes canadenses, que são atualizadas a cada ano, e agora as diretrizes do ESPEN 2018, são as diretrizes da Sociedade Europeia de Terapia Nutricional Parenteral e Enteral para UTI, que não estão publicadas ainda, mas nós conseguimos essa informação através de uma aula que foi dada no Congresso. Então eu vou trazer para vocês as principais diferenças que foram citadas na aula. Então a principal diferença no tocante a risco nutricional é que o ASPEN 2016 recomendou como ferramentas para a gente fazer uma triagem de risco nutricional na UTI, o NRS 2002 e o Nutri-Score proposto pelo Halen do Canadá. A sociedade canadense, que é muito restrita nas suas indicações, porque ela sempre se baseia em muitas evidências científicas sólidas, acaba sempre determinando um paciente com risco alto e baixo, mas sem fazer menção nenhuma a nenhuma ferramenta específica para você fazer essa avaliação. E o ESPEN 2018, na realidade, ele não concorda com o ASPEN no tocante às ferramentas do NRS 2002 e do Nutri-Score, e ele simplesmente reconhece um paciente de alto risco para todo aquele paciente que esteja internado na UTI por mais de 48 horas. Isso é considerado um paciente de alto risco. Quanto a necessidades calóricas, o ASPEN 2016 recomenda, obviamente, a calorimetria indireta, mas na ausência da calorimetria indireta, uma fórmula de bolso de 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia, como vocês já sabem. A canadense não tem, segundo ela, não existe uma evidência sólida científica para ela recomendar algum tipo de necessidade calórica, mas o ESPEN 2018 difere mais uma vez do ASPEN, da americana, sugerindo, obviamente, a calorimetria indireta quando ela for possível, mas se ela não for possível, vocês usarem uma fórmula a partir do ventilador, extraindo a produção de CO2 do seu ventilador, do capnógrafo do seu ventilador, e usando essa fórmula 8,2 vezes a produção de CO2 pela capnografia do seu ventilador. E quando isso não for possível, nem a calorimetria indireta, nem essa fórmula, nem ter essa informação do conteúdo de VCO2, ele sugere que você use qualquer fórmula preditiva que bem lhe aprouver, mas que você dê apenas 70% do calculado e não 100% do calculado. Essas são as recomendações agora do ESPEN 2018. No tocante à dose de nutrição que nós vamos dar para o paciente na primeira semana de UTI, ou seja, numa fase aguda, quando o paciente está mais grave. O ASPEN determina para pacientes de baixo risco não nutrir por 7 dias, a menos que ele possa ter uma nutrição enteral precoce do jeito que der. De alto risco, você tem que nutrir precocemente, tanto por via enteral como por via parenteral, tentando atingir uma meta de 80% daquilo que foi calculado ou medido em 24 a 48 horas. E se o risco for moderado, você pode tolerar uma nutrição enteral trófica e vai evoluindo essa nutrição de acordo com a tolerância do paciente. A canadense, se o paciente é de baixo risco nutricional, ela sugere uma nutrição hipocalórica, mas que seja hiperproteica, que mantenha a meta proteica do paciente, e se for de alto risco, uma dose ótima de nutrição enteral. A nutrição trófica nunca deve ser usada na primeira semana de UTI. E o ESPEN 2018 modifica-se também em relação às duas anteriores. Ele recomenda 70% da meta nos dias de 1 a 3 de internação na UTI e 80% a 100% da meta a partir do dia 4 em diante. E a dose proteica? O ASPEN recomenda, como você já sabe, de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. A canadense acha que não existem dados convincentes na literatura para recomendar uma quantidade de proteína específica, e o ESPEN recomenda uma carga proteica maior do que 1,3 gramas por quilo por dia, sempre relacionada com exercício físico. Então essa é a diferença do ESPEN para o ASPEN. No tocante ao início de nutrição parenteral, o ASPEN determina esperar 7 dias no paciente de baixo risco nutricional. No alto risco, ela deve ser usada imediatamente, exceto nos casos com sepse ou nos casos com pancreatite aguda grave, que ela deveria esperar 7 dias independente do estado nutricional do paciente. E na NPP suplementar, você deve esperar sempre 7 dias. A canadense, nos pacientes de baixo risco, não recomenda nutrição parenteral. Nos pacientes de alto risco, deve ser considerados os desnutridos, e nutrição parenteral suplementar só em pacientes selecionados. O ESPEN 2018 recomenda que nos desnutridos se use nutrição parenteral em dose baixa, menos de 70% daquilo que foi calculado ou medido,
Dos não desnutridos, aguardar de 3 a 7 dias e nutrição parenteral suplementar deve ser estudada caso a caso. E, finalmente, a posição da sonda enteral. Tanto o ASPEN como o ESPEN 2018 recomendam que a dieta seja dada no estômago, a menos que o paciente tenha um alto risco para aspiração ou tenha uma grande intolerância à dieta infundida no estômago. Já a Sociedade Canadense recomenda sempre que possível uma nutrição pós-pilórica, porque, segundo eles, aumenta a facilidade de você dar nutrição enteral para o paciente grave de UTI e diminui riscos de aspiração e pneumonia.